Existe uma qualidade particular de dor que não conhece o barulho. Ela não grita, não se anuncia, não faz cena. Ela simplesmente chega, se instala e passa a habitar você como um inquilino silencioso que mexe em tudo, mas nunca faz ruído. Você vai percebendo sua presença pelos espaços que ela ocupa, naquele vazio entre um pensamento e outro, naquele suspiro que escapa sem motivo aparente, naquela leveza ausente com que você realiza os gestos mais comuns do dia. A dor que não grita é a mais traiçoeira, porque ela não pede licença, não pede ajuda, não pede atenção. Ela só fica. E você, diante dessa presença muda, continua fazendo o que sabe fazer. Você reza, articula palavras sagradas com os lábios, mesmo quando seu coração parece feito de pedra. Você espera, olha para o céu com uma paciência cansada, como quem observa um horizonte que nunca se altera. Você confia. Ou pelo menos tenta confiar, segurando-se a fios tênues de uma fé que já não brilha, mas ainda não se apagou completamente. E você faz tudo isso na expectativa de que algo mude, algo se mova, algo responda. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, o silêncio. Aquele mesmo silêncio que já habitava sua dor, agora parece ter tomado conta do universo. Você fala, e só o eco da sua própria voz responde. Você clama, e só o vazio acolhe seu grito. Você espera, e o tempo passa com uma indiferença monumental. Tudo parece imóvel, tudo parece mudo, e nessa imobilidade nasce a pergunta mais dolorosa. Será que alguém está ouvindo? Hoje, quero convidar você a uma mudança radical de perspectiva. Este vídeo, este momento, não é mais uma tentativa de fazer pressão no céu. Não é outro método para quebrar o silêncio de Deus. Não é uma fórmula secreta para obter respostas rápidas. É algo muito mais profundo, muito mais humano, muito mais real. É para lembrar que o silêncio também é trabalho. Enquanto você espera, algo invisível está sendo tecido. Enquanto você duvida, algo essencial está sendo solidificado. Enquanto você sofre em quietude, uma fortaleza interior está sendo construída. O silêncio de Deus não é ausência, é uma forma diferente de presença. É a presença do arquiteto que trabalha nos alicerces, longe dos olhos, para que a construção não desabe quando os ventos vierem. E nisso, São Bento se torna nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho. Porque a espiritualidade de Bento de Núrcia foi forjada precisamente nessa escola do silêncio. A regra beneditina, que moldou a Europa e influenciou o mundo, nasceu não de grandes revelações barulhentas, mas de anos de quietude, de escuta, de permanência no vazio aparente. São Bento age assim, não com espetáculo, mas com constância. Não com respostas fáceis, mas com uma presença firme que transforma o silêncio em morada. Então, se você chegou até aqui carregando esse silêncio pesado, se sua dor perdeu até mesmo a energia para gritar, se sua oração se tornou um monólogo no vazio, respire, acomode-se. Você não precisa fazer mais nada, só precisa estar. E deixar-se ensinar por aquele que aprendeu a encontrar Deus precisamente onde Deus parece mais ausente. O silêncio de Deus tem um poder peculiar de aterrorizar a alma humana. Curiosamente, muitas vezes ele assusta mais do que a própria dor. Pense bem. Quando você está sofrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, há pelo menos uma sensação:
Há algo para onde direcionar sua atenção. A dor, por mais terrível que seja, confirma sua existência, sua sensibilidade, sua humanidade. Ela é, de certa forma, uma companhia, ainda que indesejada. Na dor, você sente. E sentir, mesmo que seja sofrer, é uma forma de saber que está vivo, que está presente, que está engajado com a realidade. Mas o silêncio é diferente. Ele não dói com uma dor identificável. Ele não queima, não aperta, não corta. Ele simplesmente envolve. E nesse envolver, ele cria um vácuo onde todas as suas certezas começam a flutuar sem peso, onde todas as suas palavras perdem o sentido, onde todas as suas orações parecem se dissipar antes mesmo de chegarem ao teto do seu quarto. No silêncio, nasce a dúvida. Não a dúvida intelectual, filosófica, teórica. Nasce a dúvida existencial, visceral, primal. A dúvida que sussurra. E se for tudo mentira? E se eu estiver falando sozinho? E se não houver ninguém do outro lado? Essa dúvida é mais corrosiva do que qualquer dor específica, porque ela ataca não um aspecto da sua vida, mas o próprio fundamento sobre o qual você construiu sua existência. Ela não questiona se Deus vai curar sua doença, resolver seu problema financeiro, restaurar seu relacionamento. Ela questiona se Deus existe, se Ele escuta, se Ele se importa. E esse questionamento, quando ocorre no silêncio prolongado, pode fazer tremer as estruturas mais sólidas da fé. É aqui que a vida de São Bento deixa de ser apenas uma história inspiradora de um santo medieval e se torna um espelho para nossa própria experiência. Bento não nasceu num clímax espiritual, não recebeu sua vocação em meio a visões espetaculares e vozes audíveis do céu. Sua formação ocorreu precisamente onde a nossa dor muitas vezes nos coloca, no escondimento, no anonimato. Na ausência de respostas claras, depois de deixar Roma, desiludido com a corrupção e a superficialidade da vida urbana, Bento foi para uma região isolada, para uma caverna em Subiaco. E ali ele passou 3 anos, 3 longos anos, sem comunidade, sem liturgias elaboradas, sem diretores espirituais famosos, sem testemunhas. Apenas ele, a solidão das montanhas, o silêncio da natureza e Deus, ou melhor, a aparente ausência de Deus. A tradição nos conta que nesses anos, Bento enfrentou tentações terríveis, tentações de luxúria, de orgulho, de desespero, tentações que nascem justamente no vazio, no isolamento, no silêncio. Mas olhe o que é crucial. Bento não fugiu desse silêncio, não procurou atalhos, não buscou experiências espirituais sensacionais para preencher o vazio. Ele permaneceu. Ele se deixou moldar pela ausência. E é exatamente nesse ponto que descobrimos o primeiro grande ensinamento para nosso próprio silêncio. O silêncio de Deus não é um problema a ser resolvido, mas uma escola a ser frequentada. Enquanto Bento vivia esses anos escondidos, sem aplausos humanos, sem reconhecimento, sem respostas rápidas aos seus anseios mais profundos, algo essencial estava acontecendo. Sua força não estava sendo diminuída, mas formada. Sua fé não estava sendo erodida, mas aprofundada.
Sua identidade não estava sendo apagada, mas forjada no fogo silencioso da paciência divina. O que Bento compreendeu, e o que podemos aprender com ele, é que o silêncio de Deus é o espaço onde nossas motivações mais profundas são reveladas. Porque quando as recompensas espirituais imediatas desaparecem, quando os sentimentos consoladores se evaporam, quando as confirmações visíveis se ausentam, resta apenas uma pergunta: você continua? Você continua rezando quando a oração não traz alívio? Você continua confiando quando a confiança não traz resultados? Você continua amando quando o amor não é correspondido de forma visível? Essas perguntas não podem ser respondidas no barulho dos milagres espetaculares. Elas só encontram sua resposta genuína no silêncio prolongado. E a resposta que Bento deu, a resposta que moldou sua vida e criou uma tradição que duraria milênios, foi um simples sim. Um sim sem sentimentos. Um sim sem garantias. Um sim dado no escuro, no vazio, no silêncio. Por isso, se hoje você se encontra nesse lugar onde o céu não responde, onde suas orações parecem cair num poço sem fundo, onde o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer dor, lembre-se de Bento em sua caverna. Lembre-se que aqueles 3 anos de aparente inatividade, de aparente abandono, de aparente silêncio divino, foram justamente os anos em que se forjou a força que sustentaria não apenas uma vida, mas uma civilização inteira. O silêncio que você vive hoje não é sinal de abandono. É o convite para uma formação mais profunda. É o espaço onde a fé deixa de depender dos sentimentos e aprende a enraizar-se na vontade. É o deserto onde os ídolos são destruídos e o verdadeiro Deus pode finalmente ser encontrado. Há uma verdade espiritual que precisa ser dita com toda a clareza, especialmente quando estamos no meio do silêncio. A lentidão de Deus não é procrastinação divina. O que para nós parece atraso, para Ele é preparação. O que para nós é espera vazia, para Ele é tempo de construção. O que para nós é silêncio insuportável, para ele é o espaço necessário para que algo mais profundo e duradouro possa ser estabelecido. Quando olhamos para a história da salvação, percebemos que Deus nunca está com pressa. Ele levou séculos preparando um povo para receber o Messias. Permitiu que José passasse anos na prisão antes de elevá-lo ao governo do Egito. Deixou que Davi fugisse de Saul por longos anos antes de assumir o trono. Deixou que Israel permanecesse no exílio por 70 anos. Em cada um desses casos, o que parecia atraso, abandono, silêncio, era na verdade um processo meticuloso de preparação. Preparação do indivíduo, preparação do povo, preparação do coração humano para receber algo que, se viesse antes, não seria adequadamente compreendido, valorizado ou sustentado. Isso nos leva a uma reflexão profundamente consoladora para nosso momento presente. Se nada mudou ainda na sua situação, se a oração continua sem resposta visível, se o silêncio persiste, talvez, apenas talvez, você não esteja sendo negligenciado,
mas preparado. Talvez você esteja sendo fortalecido interiormente para suportar, compreender e administrar a mudança quando ela finalmente vier. Imagine um pedreiro que está construindo uma casa. Nos primeiros dias, quem observa de fora vê apenas um buraco no chão. Depois, vê uma floresta de ferros que não fazem sentido. Só muito tempo depois começam a aparecer as paredes, o telhado, as janelas. Durante todo o processo inicial, para o observador desatento, parece que nada está acontecendo ou que o progresso é lentíssimo. Mas o pedreiro sabe que esses estágios iniciais, invisíveis aos olhos leigos, são os mais importantes. São os alicerces. E se os alicerces forem mal feitos, toda a construção posterior estará comprometida. Deus é o divino arquiteto, e ele está sempre trabalhando nos alicerces do seu caráter, nos alicerces da sua fé, nos alicerces da sua resiliência, nos alicerces da sua humildade. E esse trabalho nos fundamentos exige tempo, paciência e muitas vezes acontece na obscuridade, longe dos holofixes, longe dos aplausos, longe da validação imediata. São Bento entendeu isso em nível existencial. Quando ele foi para a solidão de Subiaco, poderia ter tentado apressar o processo. Poderia ter saído mais cedo da caverna, poderia ter começado sua comunidade antes, poderia ter escrito sua regra com base em insights iniciais. Mas ele não fez isso. Ele permitiu que o processo seguisse seu curso natural. Ele permaneceu na obscuridade até que a obra nos alicerces estivesse completa. E dessa permanência paciente nasceu não apenas um homem santo, mas uma visão espiritual que transformaria o mundo. Aqui está um dos segredos mais preciosos da espiritualidade beneditina. Permanecer é uma forma de fé, talvez a forma mais profunda. Porque a fé ativa, que conquista montanhas, que realiza milagres, que move mundos, é celebrada e admirada. Mas a fé passiva, que simplesmente permanece quando tudo convida à desistência, que espera quando a esperança parece ridícula, que confia quando a confiança parece ingenuidade, essa fé é a raiz de todas as outras. É a fé que não depende de resultados, de confirmações, de sinais. É a fé pura, a fé de Abraão esperando o filho da promessa, a fé de Jó no meio das cinzas, a fé de Maria aos pés da cruz. E o que significa permanecer no contexto do silêncio de Deus? Significa várias coisas práticas. Primeiro, significa continuar as práticas espirituais, mesmo quando elas parecem áridas, vazias, sem sentido. Continuar rezando mesmo quando a oração parece um monólogo. Continuar lendo as Escrituras mesmo quando as palavras parecem planas. Continuar participando da comunidade de fé, mesmo quando você se sente um estranho. A permanência não é um estado emocional, é uma decisão da vontade. Segundo, significa resistir à tentação de procurar atalhos espirituais. No silêncio de Deus, somos tentados a buscar experiências espetaculares, revelações privadas, sinais milagrosos que possam quebrar o silêncio. Mas essas buscas, muitas vezes, nos afastam do verdadeiro trabalho que Deus quer fazer em nós. Permanecer é contentar-se com o ordinário, com o simples, com o não espetacular. Terceiro, significa aceitar que o crescimento espiritual tem seus próprios ritmos, que nem sempre coincidem com nossos desejos imediatos.
Assim como uma árvore precisa de estações, primavera de crescimento ativo, verão de maturação, outono de queda das folhas, inverno de aparente morte, nossa vida espiritual também tem seus ciclos. O silêncio pode ser o inverno da alma. E no inverno, a vida não morre, apenas se recolhe, se concentra nas raízes, se prepara para uma nova primavera. São Bento, através de sua regra, institucionalizou essa espiritualidade da permanência. O voto de estabilidade que todo monge beneditino faz não é apenas um compromisso de ficar num mosteiro físico. É um compromisso de permanecer no processo, de não fugir quando a aridez vem, de não desistir quando o crescimento parece estagnado, de não procurar novas experiências quando a novidade do início desaparece. Portanto, se você está hoje no silêncio, se nada parece se mover, se a resposta tarda a chegar, considere esta possibilidade. Você não está sendo ignorado, está sendo preparado. O silêncio não é o vácuo entre a pergunta e a resposta. É o espaço sagrado onde a resposta está sendo gestada, onde você está sendo fortalecido para recebê-la, onde os alicerces estão sendo aprofundados para sustentar o que virá. E sua única tarefa, sua forma mais elevada de fé nesse momento, é simplesmente permanecer. Como Bento permaneceu, como Cristo permaneceu na cruz, como Deus permanece fiel mesmo quando todos os nossos sentidos gritam que Ele se foi. Chegamos agora ao coração da nossa experiência compartilhada, o momento de transformar o silêncio em oração. Porque quando o céu não responde, quando as palavras se esgotam, quando os sentimentos se ausentam, ainda resta uma possibilidade: a oração do silêncio. Não a oração que fala para preencher o vazio, mas a oração que se faz silêncio para acolher uma presença que fala de forma diferente. Vamos fazer juntos esse movimento. Vamos descer do nível das ideias para o nível da experiência. Vamos, com São Bento como nosso guia, aprender a rezar quando não há nada a dizer. Feche os olhos, se puder. Sinta seu corpo no espaço onde você está. Sinta a cadeira ou o chão que te sustenta. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Não tente mudar sua respiração, apenas observe-a. Observe como, sem seu comando consciente, seu corpo continua vivendo, respirando, existindo. Nesse simples ato de observação, você já está fazendo a primeira oração do silêncio, a oração da presença. A oração que reconhece que mesmo quando você não sente nada, mesmo quando você não ouve nada, você está aqui e Deus está aqui. Agora vamos trazer São Bento para esse espaço, não como uma figura distante de um livro de história, mas como um irmão espiritual que conhece essa estrada. E vamos rezar com ele, através dele, a partir do silêncio que nos habita. São Bento, eu me uno a você hoje, neste lugar comum do silêncio. Você que viveu anos ouvindo apenas o vento nas montanhas, o gotejar da água na caverna, o bater do próprio coração, ensina-me a escutar o que não tem som. Eu confesso, Bento, eu não escuto respostas. Minhas orações parecem se perder, numa distância sem eco. Minhas perguntas ficam suspensas, como folhas secas que não caem. Meus ouvidos estão cansados de escutar apenas o próprio barulho da minha ansiedade. Mas hoje, diante do mesmo silêncio, que foi seu mestre, que eu tomo uma decisão. Eu escolho confiar, não porque tenho provas, não porque vejo sinais, não porque sinto consolo. Escolho confiar,
porque a alternativa é o desespero absoluto. Escolho confiar, porque em algum lugar do meu ser mais profundo, algo ainda sussurra que o silêncio não é vazio, mas plenitude que não cabe em palavras. Portanto, São Bento, rogue por mim. Guarda minha alma na espera. Guarda-a como você guardou o silêncio da sua caverna, não como uma prisão, mas como um útero. Guarda minha fé vacilante, como se guarda uma chama fraca em noite de ventania. Cobre com teu manto minhas dúvidas mais íntimas, aquelas que nem ouso nomear, e apresenta-me simplesmente à presença que habita o coração do silêncio. E faço também minha súplica específica, minha oração de proteção contra os perigos, que surgem justamente quando Deus cala. Que nenhuma ansiedade me roube a fé. A ansiedade é o ruído interno, que tenta preencher o silêncio de Deus, com catástrofes imaginárias. É a voz que transforma a espera em prognóstico de fracasso, o desconhecido em certeza de desastre. Que essa ansiedade não encontre morada em meu coração. Que eu aprenda a diferenciar o silêncio de Deus do silêncio do abandono. Que minha mente, agitada como o mar em tempestade, encontre a calmaria que está no fundo do oceano, onde os furacões não alcançam. Que nenhuma pressa me afaste da proteção da cruz. A pressa é o outro inimigo da alma que espera. É a tentação de forçar soluções, de criar atalhos perigosos, de tomar em minhas mãos o que só as mãos de Deus podem fazer. A pressa nasce do medo, de que se eu não agir, nada acontecerá. Mas a cruz me ensina um tempo diferente. O tempo da entrega, o tempo da confiança, o tempo em que a vitória aparece como derrota, a ressurreição, como morte consumada, que eu não corra para fora do perímetro de proteção que a cruz estabelece ao meu redor. E agora, chegamos à essência, ao núcleo, ao mantra que resume toda a espiritualidade beneditina e que se torna especialmente poderoso no contexto do silêncio. Vamos repeti-lo juntos, não como palavras mágicas, mas como uma âncora lançada no mar agitado da nossa alma. Crux sacra sit mihi lux. Que a cruz sagrada seja minha luz. Repita isso em seu coração. Deixe que cada palavra ressoe em um nível diferente do seu ser. Crux. A cruz. Não a cruz como decoração, não a cruz como símbolo cultural, a cruz como realidade histórica, o madeiro onde o próprio Deus experimentou o silêncio mais absoluto. Meu Deus, por que me desamparaste? A cruz onde todas as nossas dores, todos os nossos silêncios foram assumidos, abraçados, redimidos, sacra, sagrada, separada, diferente. Não é um instrumento de tortura comum, é o lugar onde o divino e o humano se encontram no abraço mais paradoxal. Onde a morte se torna porta para a vida, onde a derrota se revela vitória, onde o silêncio se torna palavra definitiva. Sit, seja, um verbo no presente do subjuntivo, um desejo, uma petição, uma invocação, não um fato consumado, mas uma realidade a ser atualizada a cada momento. Que seja, que se torne, que se faça. Me ri, para mim. Para mim, aqui, agora, neste meu silêncio particular, nesta minha espera específica, nesta minha dor sem nome,
não de forma genérica, abstrata, mas de forma pessoal, íntima, concreta, para mim. Lux, luz, não uma luz que dissipa todas as trevas de uma vez, mas uma luz que brilha nas trevas, uma luz que não elimina a escuridão, mas que a penetra, uma luz que nos permite caminhar sem ver o caminho inteiro, apenas o próximo passo, uma luz que é também calor, que aquece o frio da alma que espera. Crux, sacra sit, mihi, lux. Que a cruz sagrada seja minha luz. E agora, a petição final, a súplica que transforma completamente nossa compreensão do silêncio. Que o silêncio não seja vazio, mas morada da tua presença. Aqui está a revolução espiritual. A maioria de nós, quando enfrenta o silêncio de Deus, tende a interpretá-lo como ausência, como um quarto vazio, como uma cadeira desocupada. Mas a tradição mística cristã, e particularmente a tradição beneditina, nos convida a uma interpretação radicalmente diferente. O silêncio não é o vazio onde Deus não está. É a plenitude onde Deus está de forma tão completa, tão total, tão absoluta, que nossas categorias mentais não conseguem captá-lo. Imagine-se diante de uma obra de arte tão sublime que você fica sem palavras. O silêncio que se segue não é a ausência de reação, é a reação mais profunda possível. Imagine-se diante do oceano à noite, vendo a imensidão estrelada refletida nas águas. As palavras que você poderia dizer seriam tão menores do que a experiência, que o silêncio se torna a linguagem mais adequada. Assim é com Deus. Seu silêncio não é falta de comunicação. É comunicação em um nível que transcende as palavras. É a linguagem do ser, não do dizer. É a presença que se comunica através da simples presença, não através de mensagens decodificáveis. Portanto, nossa oração se transforma este silêncio que sinto como vazio em morada. Faz dele não um deserto árido, mas um templo. Não uma solidão abandonada, mas um claustro onde posso habitar contigo. Que eu aprenda a morar no silêncio como se mora numa casa, familiarizando-me com seus cantos, seus sons, seus espaços. Que o silêncio deixe de ser algo que suporto e passe a ser algo que habito, e que, habitando-o, descubra que não estou sozinho. Que tu estás aqui, não apesar do silêncio, mas no próprio coração do silêncio. E assim, a oração se completa, não com respostas, mas com uma reorientação fundamental, não com o fim do silêncio, mas com uma nova maneira de estar no silêncio. Com São Bento como nosso companheiro, aprendemos que o silêncio não é o fim da conversa com Deus. É o início de um diálogo mais profundo, que acontece além das palavras. Precisamos agora abordar uma dimensão crucial da espera, uma dimensão que São Bento compreendia profundamente e que pode transformar completamente nossa experiência do silêncio divino. Trata-se de uma verdade espiritual que contraria nossa percepção imediata
Enquanto você acha que nada acontece, enquanto você sente que o tempo passa sem movimento, enquanto você interpreta o silêncio como inatividade divina, na realidade, no plano espiritual, coisas profundas e significativas estão sendo trabalhadas. A analogia mais próxima que podemos fazer é com o mundo natural durante o inverno. Para o observador desatento, o inverno parece ser uma estação de morte e inatividade. As árvores estão sem folhas, os campos estão marrons, os animais estão escondidos. O crescimento vegetal parece ter cessado completamente. Mas qualquer agricultor experiente sabe que o inverno é uma das estações mais ativas do ciclo natural. É no inverno que a geada quebra a estrutura do solo, permitindo que ele se aerofique. É no inverno que as sementes que caíram no outono começam seu processo silencioso de germinação sob a terra. É no inverno que as plantas concentram sua energia nas raízes, aprofundando-se em busca de nutrientes e água. O que parece inatividade à superfície é, na verdade, uma atividade intensa e crucial nas profundezas. Assim é com o silêncio espiritual. Enquanto você sente que nada muda em sua circunstância externa, enquanto suas orações parecem não produzir efeito, enquanto Deus parece calado e distante, algo muito real está acontecendo nas profundezas do seu ser e na dimensão espiritual da sua vida. Primeiro, portas estão sendo fechadas. Na vida espiritual, existem portas que abrimos, consciente ou inconscientemente, e que permitem a entrada de influências negativas, padrões destrutivos, tentações recorrentes. Essas portas podem ser feridas não curadas, ressentimentos alimentados, compromissos com o pecado, alianças espirituais inadequadas. Quando estamos ocupados com a vida ativa, muitas vezes não temos a lucidez nem a força para identificar e fechar essas portas. Mas no silêncio, no aparente tempo morto da espera, Deus trabalha justamente nisso. Como um pai que, enquanto a criança dorme, verifica a casa, fecha as janelas, tranca as portas, verifica os sistemas de segurança, Deus utiliza o tempo do nosso silêncio espiritual para fazer uma manutenção profunda do templo que somos nós. Ele sela brechas que não conhecíamos, fecha portas que deixamos entreabertas, instala proteções onde éramos vulneráveis. O silêncio é o tempo em que o divino serrajário trabalha nas fechaduras da nossa alma. Na tradição beneditina, isso se relaciona diretamente com o conceito de custódia dos sentidos e com a prática do exame de consciência. São Bento ensinava que devemos vigiar constantemente as portas da nossa alma, os olhos, os ouvidos, a boca, a mente, o coração, e o silêncio prolongado à espera é o tempo propício para essa vigilância tornar-se mais profunda e eficaz. Não por nosso esforço, mas pela graça que atua precisamente quando paramos de tentar controlar tudo. Segundo, livramentos estão sendo feitos sem barulho. Há uma crença popular de que a intervenção divina precisa ser espetacular. Precisamos ver o mar se abrindo, fogo descendo do céu, anjos visíveis, milagres incontestáveis. Mas a experiência dos santos, e particularmente de São Bento, nos mostra algo diferente. As maiores intervenções de Deus frequentemente acontecem de forma tão silenciosa, tão discreta, tão integrada às leis naturais, que só em retrospecto percebemos que foi Deus agindo.
Enquanto você espera, Deus pode estar desfazendo teias complexas que o prendiam. Pode estar neutralizando inimigos que você nem conhecia. Pode estar preparando encontros que só acontecerão meses depois. Pode estar mudando corações à sua volta sem que ninguém perceba. Pode estar alterando circunstâncias de forma tão gradual que parece ser apenas o fluxo natural dos eventos. São Bento experimentou isso de forma poderosa. Quando tentaram envenená-lo com vinho, a tradição conta que ele fez o sinal da cruz sobre o cálice, e este se quebrou. O livramento foi visível, mas quantos outros livramentos não registrados pela história aconteceram em sua vida de forma silenciosa? Quantas vezes ele foi protegido de perigos que nem chegou a perceber? Quantas vezes a comunidade monástica foi guardada de divisões, escândalos ou ataques sem que ninguém soubesse que estava sob ameaça? Terceiro, São Bento trabalha onde os olhos não alcançam. Este ponto é particularmente importante para a nossa devoção a São Bento. Ele é conhecido como um poderoso intercessor contra forças do mal, contra ataques espirituais, contra influências negativas. E essa intercessão muitas vezes acontece de forma invisível. A famosa medalha de São Bento não é um amuleto mágico, é um sacramental, um sinal visível de uma realidade espiritual invisível. Quando a usamos com fé, estamos invocando a intercessão de São Bento, que age no mundo espiritual de formas que nossos olhos físicos não podem ver. Na sua espera, São Bento pode estar trabalhando em níveis que você não consegue perceber. Pode estar estabelecendo um cerco de proteção ao seu redor. Pode estar desfazendo maldições geracionais. Pode estar quebrando cadeias espirituais. Pode estar intercedendo por você diante do trono de Deus de formas específicas e poderosas. E tudo isso acontece no silêncio, na obscuridade, longe dos holofixes. Quarto, você não está esquecido, você está protegido. Esta é talvez a verdade mais importante que precisamos gravar em nosso coração durante os períodos de silêncio divino. Nossa tendência natural é interpretar a ausência de respostas imediatas como esquecimento divino. Deus se esqueceu de mim. Deus tem pessoas mais importantes para cuidar. Deus não se importa com o meu sofrimento. Mas a palavra de Deus contradiz veementemente essa interpretação. Pode uma mãe esquecer-se da criança que amamenta? Pode ela deixar de ter amor pelo filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 15, 16. O silêncio não é esquecimento. É muitas vezes uma forma de proteção. Imagine uma criança que quer brincar na rua movimentada. O pai diz não. A criança pode interpretar isso como rejeição, como falta de amor, como castigo injusto. Mas o pai sabe algo que a criança não sabe, o perigo real que existe na rua. O não do pai não é rejeição, é proteção. Assim, muitas vezes, o silêncio de Deus, a demora na resposta, a aparente inação, não são sinais de abandono, mas de proteção. Deus pode ver perigos, armadilhas, consequências negativas que nós não podemos ver. E Ele, em seu amor, nos protege desses perigos. Mesmo que essa proteção se apresente inicialmente como frustração, como espera, como silêncio.
Portanto, se hoje você está no silêncio, faça este exercício de fé. Em vez de pensar, Deus se esqueceu de mim, comece a afirmar, Deus está me protegendo. Em vez de pensar, nada está acontecendo, comece a afirmar, Deus está trabalhando nas profundezas. Em vez de pensar, estou sozinho nisso, comece a afirmar, São Bento está intercedendo por mim onde meus olhos não alcançam. Essa mudança de perspectiva não altera as circunstâncias externas imediatamente, mas altera completamente como você vive essas circunstâncias. Transforma a espera angustiante em vigilância esperançosa. Transforma o silêncio vazio em espaço sagrado onde Deus trabalha. Transforma a sensação de abandono em consciência de proteção. E é exatamente isso que a tradição beneditina nos oferece. Uma espiritualidade que encontra Deus não apenas no barulho dos milagres, mas principalmente no silêncio da fé. Uma espiritualidade que compreende que o crescimento mais importante acontece nas raízes, não nos galhos. Uma espiritualidade que nos ensina a confiar no trabalho invisível de Deus, mesmo e especialmente quando nossos olhos não veem nada. Agora, vamos direcionar nossa atenção para um grupo específico. Aqueles cuja espera já se alongou além do que parece razoável. Não são dias, nem semanas, mas meses, anos, décadas, em alguns casos. A espera por um filho que não vem. A espera por um casamento que não se realiza. A espera por uma cura que tarda. A espera por uma reconciliação que parece impossível. A espera por uma vocação que não se clarifica. A espera por uma paz interior que sempre escapa. Se você se encontra nessa categoria, se sua espera já tem história, já acumulou decepções, já sobreviveu a múltiplos, talvez este seja o mês, então este bloco é especialmente para você, porque a espera longa tem desafios particulares. Ela testa não apenas nossa fé, mas nossa identidade. Ela nos confronta com perguntas existenciais profundas. Quem sou eu se o que espero nunca chegar? Qual o sentido de continuar acreditando quando todas as evidências parecem contradizer a promessa? Como evitar que a espera se transforme em amargura, em cinismo, em desesperança crônica? São Bento, mais uma vez, tem algo precioso a nos oferecer. Porque sua espiritualidade não foi construída para os momentos de êxtase, mas para a longa duração. Não para o sprint emocional, mas para a maratona da vida. E na maratona, o que importa não é a velocidade nos primeiros quilômetros, mas a capacidade de manter o ritmo, de hidratar-se adequadamente, de cuidar dos pés, de continuar quando todos os músculos doem e a linha de chegada parece infinitamente distante. Primeira verdade para quem espera há muito tempo. O tempo não cancela promessas. Há uma tendência em nós de acreditar que as promessas de Deus têm prazo de validade. Como se Deus dissesse, eu te prometo isso, mas se não acontecer em 5 anos, a promessa expira. Isso é projeção de nossa mentalidade humana, não é teologia bíblica. Olhe para a história da salvação. Deus prometeu um descendente a Abraão. Essa promessa levou 25 anos para começar a se cumprir com o nascimento de Isaque, e levou séculos para se cumprir plenamente em Cristo. O tempo, na perspectiva divina, não é um inimigo das promessas, é o aliado que prepara o terreno para seu cumprimento. Cada dia que passa não é um dia a menos da validade da promessa, é um dia a mais de preparação. Cada mês de espera não é um mês perdido, é um mês em que Deus trabalha em você, na situação, nas circunstâncias, para que quando a promessa se cumprir,
ela seja mais plena, mais significativa, mais transformadora. Pense na fermentação do vinho. Um vinho comum pode estar pronto em meses. Um grande vinho precisa de anos, às vezes décadas, para alcançar sua plenitude. O tempo não estraga o vinho. Pelo contrário, é o que lhe confere complexidade, profundidade, caráter. Assim são as promessas de Deus em nossa vida. A espera longa não as deteriora, as amadurece, não as enfraquece, as enriquece. Segunda verdade: o tempo amadurece quem vai recebê-las. Esta é uma perspectiva profundamente beneditina. Na regra de São Bento, todo o processo formativo do monge é pensado em termos de longa duração. Não se forma um monge em semanas ou meses, leva anos. Porque o que está em jogo não é apenas a aquisição de conhecimentos ou habilidades, mas a transformação da pessoa como um todo. O tempo é o fogo lento que purifica as impurezas, que solidifica o caráter, que aprofunda as raízes. Quando Deus nos faz esperar, uma de suas intenções principais é justamente essa: nos amadurecer para receber o que Ele quer nos dar. Porque muitos dos dons de Deus, se recebidos prematuramente, antes que estejamos preparados, podem nos destruir em vez de nos abençoar. Imagine uma pessoa imatura recebendo grande poder ou grande riqueza. A história está cheia de exemplos de como isso termina mal. Imagine uma pessoa emocionalmente instável recebendo uma posição de grande influência. Imagine uma pessoa espiritualmente superficial recebendo dons espirituais extraordinários. Em cada caso, o dom se torna uma maldição, porque a pessoa não estava preparada para administrá-lo. Deus, em sua sabedoria e amor, muitas vezes nos faz esperar, não porque não queira nos abençoar, mas porque nos ama o suficiente para não nos dar algo que, em nosso estado atual, nos faria mal. Ele utiliza o tempo da espera para nos moldar, nos fortalecer, nos purificar, nos humilhar, nos ensinar, para que, quando a bênção chegar, nós estejamos prontos não apenas para recebê-la, mas para administrá-la com sabedoria, generosidade e gratidão. Portanto, se sua espera já é longa, pergunte-se não apenas o que estou esperando, mas também em quem estou me tornando durante essa espera. O processo é tão importante quanto o produto. A pessoa que você está se tornando enquanto espera é parte integral do presente que Deus está preparando para você. Terceira verdade: hoje você pode descansar. Esta é talvez a palavra mais libertadora para quem espera há muito tempo. Você pode parar. Você pode descansar. Você pode, por um momento, soltar a tensão da espera, porque a espera prolongada cansa, cansa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E muitas vezes continuamos esperando com uma tensão muscular espiritual que só piora a nossa situação. São Bento, na sua sabedoria, instituiu na vida monástica ritmos de trabalho e descanso, de atividade e oração, de esforço e repouso. Ele sabia que a alma humana não pode permanecer em estado de alerta constante. Precisa de momentos de cessação. Precisa de sábados. Precisa de tempos em que confia que outros estão vigiando. E é exatamente isso que ele nos oferece hoje: a permissão para descansar na espera. Você não precisa estar constantemente fazendo algo para que a promessa se cumpra. Não precisa vigiar cada sinal, analisar cada evento, controlar cada variável. Na verdade, esse excesso de controle muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Quarta verdade: a vigilância não é sua,
É da cruz que te guarda. Aqui chegamos ao ponto mais profundo da espiritualidade beneditina para quem espera: a transferência da vigilância. Quando esperamos por algo importante, tendemos a assumir uma postura de hipervigilância. Ficamos acordados até tarde preocupados. Acordamos no meio da noite com ansiedades. Checamos constantemente se há algum sinal, algum progresso. Essa vigilância autogerada é exaustiva e, em última análise, ineficaz. São Bento nos ensina uma vigilância diferente: a vigilância da fé. A vigilância que não se baseia em nosso esforço, mas na proteção divina. A famosa oração Crux Sacra Sit Mihi Lux não é apenas um pedido por luz, é um ato de confiança de que há uma luz que vigia por nós, mesmo quando nossos olhos estão fechados pelo cansaço ou pela escuridão. A cruz de Cristo se torna, nessa perspectiva, não apenas um símbolo de salvação passada, mas um instrumento de proteção presente. É como se a cruz estabelecesse um perímetro de segurança ao nosso redor. Dentro desse perímetro, podemos descansar, podemos dormir, podemos esperar sem ansiedade, porque sabemos que a cruz vigia, que a cruz protege, que a cruz mantém afastadas as forças que poderiam nos prejudicar ou atrapalhar o cumprimento das promessas. Essa transferência da vigilância, da nossa frágil capacidade de vigiar para a poderosa proteção da cruz, é um dos maiores alívios espirituais que podemos experimentar. É como uma criança que, assustada pelo escuro, é acolhida pelos braços do pai. A criança não precisa mais vigilar os sons da casa. Pode fechar os olhos e dormir, confiando que o pai está acordado, atento, protetor. Portanto, se sua espera já é longa, hoje é o dia de fazer essa transferência. Diga com todas as fibras do seu ser: eu não preciso mais carregar o peso da vigilância. Eu entrego essa vigilância à cruz. Eu confio que a cruz sagrada está vigiando por mim. Eu permito-me descansar nessa proteção. E ao fazer isso, algo extraordinário acontece. A espera deixa de ser um fardo para se tornar um espaço de repouso. O tempo deixa de ser um inimigo para se tornar um aliado. O silêncio deixa de ser uma ameaça para se tornar um santuário. Você que espera há meses, há anos, há décadas, sua espera não é em vão. Cada dia faz parte de um processo sagrado. Cada noite de insônia, cada lágrima derramada, cada oração sussurrada no escuro, tudo isso está sendo recolhido, santificado, transformado no tear divino que está preparando algo muito mais bonito do que você pode imaginar. E enquanto esse algo se prepara, você tem permissão para descansar, porque a vigilância não é mais sua responsabilidade, é da cruz que te guarda. É de São Bento que intercede por você. É de Deus que nunca dorme, nunca cochila, nunca se distrai. Descanse. Apenas descanse. A promessa está segura. O tempo está trabalhando a seu favor. E você está sendo guardado de uma forma que seus sentidos não percebem, mas que sua fé pode afirmar. Chegamos ao final deste tempo compartilhado, mas não ao final do processo. Na verdade, o que aconteceu aqui não foi um fim, mas um início, ou melhor, uma reorientação, uma mudança na forma como você se relaciona com o silêncio, com a espera, com o aparente vazio das respostas divinas. Se este silêncio te trouxe até aqui, se a dor muda, a espera prolongada, a sensação de abandono espiritual o conduziu a este vídeo, a estas palavras, então reconheça nisso algo mais do que coincidência.
Reconheça nisso a ação discreta, silenciosa, mas real da providência divina. Deus, em seu mistério, utilizou até mesmo o seu silêncio para criar em você um desejo, uma busca, uma abertura que o trouxe a este encontro. E neste encontro, ele quis lhe oferecer, através da intercessão e do exemplo de São Bento, uma nova maneira de habitar o silêncio. Portanto, o convite final não é complexo, não é dramático, não exige grandes gestos, é simples, profundo e transformador. Permanecer. Essa é a palavra-chave de toda a espiritualidade beneditina. Permanecer no mosteiro, permanecer na oração, permanecer na fé, permanecer na espera, permanecer no silêncio. Permanecer aqui, neste espaço espiritual que você descobriu hoje. Permanecer nesta nova compreensão do silêncio como trabalho divino, como proteção, como preparação. Permanecer na prática simples de repetir, como uma âncora para a alma. Crux sacra sit mihi lux. Permanecer na confiança de que São Bento caminha com você, intercede por você, compreende sua jornada porque ele mesmo a percorreu. Mas permanecer não significa imobilidade passiva. Não significa resignação amarga. Na espiritualidade beneditina, permanecer é um verbo ativo, dinâmico, cheio de significado. É a estabilidade que permite o crescimento profundo. É a raiz firme que permite que a árvore cresça alta e forte. É o fundamento sólido que permite construir algo duradouro. Portanto, ao sair deste momento, ou ao permanecer nele um pouco mais, leve consigo esta consciência. Você não está sozinho no silêncio. São Bento caminha com quem espera sem desistir. E ele caminha não à frente, mostrando o caminho de longe, mas ao lado, ajustando seu passo ao seu, compartilhando o peso do cansaço, oferecendo o apoio silencioso de quem sabe o que é esperar nos escombros das próprias expectativas. Ele caminha com você porque ele mesmo conheceu o caminho da espera. Esperou anos na solidão antes que sua vocação se clarificasse. Esperou que Deus construísse, tijolo por tijolo, a comunidade que sonhava. Esperou que a regra fosse sendo escrita não em um momento de inspiração brilhante, mas no dia a dia ordinário de uma vida comprometida com Deus. Ele sabe que a espera não é o intervalo entre as coisas importantes, é uma das coisas importantes. Por isso, se hoje você deve levar apenas uma coisa desta experiência, que seja esta: a permissão para permanecer, a autorização espiritual para não ter pressa, a bênção para habitar o silêncio como um espaço sagrado, não como uma punição. E a companhia de um irmão espiritual que, do céu, estende a mão para você e sussurra através dos séculos: eu sei, eu estive lá, e Deus estava lá também, mesmo quando eu não o sentia. Permaneça, a luz virá. A cruz já é sua luz, mesmo na escuridão. Amém. Que esta paz, esta paciência, esta presença que transcende o silêncio, conquistadas pelos méritos da cruz de Cristo e pela intercessão fiel de São Bento, permaneçam com você agora, amanhã e em todos os dias da sua espera. Amém.